Escuta, acolhimento, leitura, transformação de vidas, amor. O filme Escritores da Liberdade e um viver do amor na prática da nossa vida. Esse é o tema de hoje. Meu nome é Nicolas Salles e esse é o meu podcast para falar sozinho, né? Se você estiver ouvindo, se tiver mais alguém ouvindo aí, por favor, comenta. Aqui eu posto no YouTube ou no Spotify, Mês e Caminho. Mês e Caminho é um espaço que eu falo comigo mesmo e se mais alguém quiser ouvir junto. Eu penso sobre como a minha vida com Jesus, o amor dele por mim, o meu amor por ele, me ensinam a conviver com os outros. Então é um podcast sobre convivências, posso dizer, posso resumir assim. Convivências a partir do que Jesus faz comigo e de como a espiritualidade influencia na minha vida. Eu tento responder uma pergunta: para que serve a espiritualidade? Para que serve o viver com Cristo, né? Como a espiritualidade deve influenciar o meu cotidiano e eu falo sobre a vida que faz sentido. Esse é o foco desse podcast e convido você a participar comigo. Para isso eu crio reflexões, né, a partir da Bíblia, experiências pessoais, leituras, filmes, séries, poemas e qualquer obra cultural que desperte a minha atenção. Então vamos lá? No episódio de hoje, como eu falei no início, a gente vai falar sobre o filme Escritores da Liberdade. Eu costumo sempre passar esse filme para as minhas turmas. Eu sou professor de português, ensino médio e eu sempre passo para eles. E um dos objetivos com esse filme é a gente refletir sobre o poder que a leitura e a escrita têm na vida de alguém. Mas o outro foco é empatia, acolhimento, né? E como que a gente ouvir as histórias do outro pode ajudar nessa construção da empatia. Sendo que o filme, ele mostra, depois você assiste para você entender, ele mostra a história de uma professora iniciante que vai dar aula numa escola, nos Estados Unidos ali, acho que é década de 90, e estava tendo muitos conflitos ali com gangues, violência entre jovens, adolescentes, muito conflito com gangue e tudo, e ela vai dar aula numa escola que é o centro desse, ali tá tendo um projeto de integração, tá tendo muito conflito, e ela pega uma turma muito difícil de gente ali que está passando pela reabilitação, gente que tá, já foi condenada e está em condicional, então é muito crítica a situação, né? Adolescentes ali com muito problema familiar, com muitas questões assim de, de violência, um contexto de violência muito forte. Então eu passo esse filme para a gente refletir como que o olhar dessa professora, né, toca eles. Então, quando essas ações são direcionadas por uma pessoa que sabe acolher, escutar as dúvidas, os desabafos, as dores, as preocupações, sem um peso de um julgamento, sabe? E aí a professora, ela vai, no início é muito difícil, eles não aceitam ela, e primeiro ela usa a estratégia de aproximar eles, ela faz um jogo ali da fita e ela faz algumas perguntas para eles terem que ficar um de frente para o outro, para que eles possam perceber que eles têm algo em comum. Então ela trabalha com isso. Depois ela traz o livro da Anne Frank. E aí o livro da Anne Frank eles vão lendo, uma leitura compartilhada, uma leitura ali, eles vão se apegando àquela leitura, eles vão percebendo que a história da Anne Frank tem muito a ver com a história deles, né? O poder da leitura e da escrita, a gente percebe no filme que não está apenas numa transformação de mentes, num sentido intelectual e de acúmulo de informações, né? Mas é uma transformação a partir de uma nova perspectiva social e emocional. Nesse filme, Escritores da Liberdade, a professora, ela chama Erin Gruwell, né? E esse filme é baseado em fatos reais, né? É muito interessante. A professora Erin Gruwell, ela não entregou uma fórmula pronta, ou apenas cumpriu ali o seu papel de professor e tudo, para esperar o final de semana chegar. Ela absorveu aquele momento dela presente como um propósito de vida e uma missão. Embora essa missão, vocês vão ver lá no filme, tenha trazido muitas dificuldades para a vida pessoal dela. Ela foi impactada por uma realidade complicada, resolveu escutar para entender de onde nascia tanto ódio. Ela quis entender isso.
Onde estava vindo aquele ódio? Apresentou aos alunos a história da Anne Frank e outros livros, né, que vai ter ali para criar conexões com as suas próprias histórias, gerando empatia e despertando em cada um o autoconhecimento. Ela também fez com que eles escrevessem suas próprias histórias, que fossem ouvidos por eles, para que eles percebessem essa conexão. E os livros mostravam que dor também pode virar esperança, né? Aprender que o ato de criar pode ser libertador, tanto para quem faz quanto para quem recebe, porque a forma que a Anne Frank lá no esconderijo em relação ao nazismo, naquela perseguição, ela encontrou na escrita do diário dela um refúgio, um abrigo, e eles vão percebendo tudo isso. Os alunos da Erin Gruwell, que eles chamam de Senhora G, eles foram marcados pela vida toda por violência, preconceito, abandono, e eles começaram a ler. Depois que começaram a escrever, então algo vai acontecendo na vida deles. Eles começaram a se reconhecer como gente, como pessoa que tinha valor, que tinha uma história, que tinha um potencial. Gente que sente, que pensa, que pode mudar e ajudar outros a mudar também. Tudo isso começa com um olhar atento, um olhar acolhedor de uma professora. E esse filme me fez muito pensar, me fez pensar muito na minha espiritualidade, porque quando a gente olha para Jesus, e eu gosto de pensar sobre a minha comunhão com Jesus e a minha busca constante por Ele, de uma forma que vai influenciar, não como uma decorar regras, mas algo que vai ter um efeito real no meu entorno, nas pessoas que participam da minha vida. Assim como Jesus tinha um olhar de compaixão para aquelas pessoas que passavam por ele, a mulher samaritana, o Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue. Então, seguir a Cristo não é algo restrito ao que falamos, pois envolve uma prática diária que vai moldando o coração, transformando o cotidiano em nossa volta. E aí essas palavras elas viram gestos reais, como com a professora. Então ela não falava, ela não, no momento ela no filme não mostra ela tipo falando sobre amor, mostra ela amando de uma forma muito genuína e real, sabe? E a gente que caminha com, e esse não é um filme especificamente cristão, no sentido de ali de ter um tema cristão, se passa numa igreja, não, passa numa escola, numa vida ali diária, sabe, na sociedade, mas que a gente pode perceber muita essa questão da escuta do acolhimento. Seguir a Cristo, a gente tem que entender, não é decorar regras, é algo que vai gerar uma transformação. É algo que quando toca na minha vida, porque eu sou alcançado pela misericórdia, porque eu também estava perdido, eu também estava distante desse amor, eu sou encontrado por esse amor, isso tem que gerar um efeito, né? O nosso encontro com Jesus não se limita ao que a gente declara com a boca, mas ele se revela em cada escolha, em cada pensamento, em cada atitude. E é verdade, eu sei, a gente nunca vai ser perfeito. Mas quando colocamos nossa fé em Cristo e decidimos seguir o caminho ao lado dele, sentar à mesa com ele, somos chamados a buscar um crescimento contínuo. E esse crescimento, ele não se mede comparando a minha vida com o outro, não se mede o quanto eu decorei da Bíblia, mas pela disposição de sermos melhores para o outro. Pensa bem, no que eu falei. É ser melhor para, em vez do melhor do que. Então é ser melhor para o outro, em vez de ser melhor do que o outro. Muda tudo na forma que a gente enxerga, né? A nossa realidade. E como entendemos o amor de Jesus, como lidamos com a cidade, com o cotidiano, com a nossa família, tudo por essa ótica do amor. O amor que Jesus ensinou não se resume a um sentimento bonito, nem a discursos repetidos. Ele se manifesta no cuidado prático, no servir sem esperar retorno, no enxergar a necessidade do próximo como uma oportunidade de viver o evangelho. E para a gente enxergar a necessidade do outro, a gente tem que parar, escutar, conversar e acolher, como a professora fez lá no filme.
mas que é necessário. É difícil, mas é necessário. Assim como Jesus fez com a mulher samaritana, como eu já tinha dado o exemplo. Então é nesse espírito que lembramos que as palavras registradas nas Escrituras, quando a gente se identifica com aquelas palavras, as palavras ela vai gerar uma ação, uma identificação, como Jesus disse: quando tem sede, me deste de beber; quando tive fome, me deste de comer. Ser cristão não significa acumular regras decoradas, nem carregar um manual de obrigações que tentamos cumprir a todo custo, né? Todo esforço. Ser cristão é desejar viver como Cristo viveu, imitar seus passos, cultivar sua paixão, agir com misericórdia e graça. Ele é a palavra que se fez carne. O Deus que entrou na história humana para nos mostrar o que de fato é um viver pleno. Então a gente precisa assumir essa palavra de Jesus e representar na nossa própria carne, no nosso próprio corpo, esse amor de Jesus. E você? O que você pensa sobre isso? Gostaria que você comentasse, tanto aqui no Spotify, se você está ouvindo no YouTube. E eu gostaria que você falasse. Os alunos lá na escola, da professora Erin Gurrell, no filme Escritores da Liberdade, o ponto de partida ali foi quando a professora acolhe tudo, mas quando eles entram em contato com um livro que faz sentido na vida deles, que foi o livro do Diário de Anne Frank. E você, teve algum livro ou alguma história que te marcou e te influenciou tanto ao ponto de você querer mudar a sua própria vida e querer ajudar a transformar a vida dos outros? Comenta aí. Fica na paz, segue aqui o podcast Mesa e Caminho e aguarde o próximo episódio. Falou!